Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui mais uma vez o professor Luiz Iago e hoje a gente vai começar aqui a nossa videoaula de número 5, tá certo? Do nosso conteúdo de geografia. Para poder facilitar aí, eu já peço que vocês peguem o livro didático de vocês para que à medida que a gente vá aqui abordando os assuntos, os temas da nossa aula de hoje, vocês possam ir acompanhando pelo livro didático, tá certo? Então, para hoje a gente vai analisar aqui o capítulo 6, que vai tratar sobre os mapas e a sua linguagem. Só lembrando um pouco da aula passada, do capítulo 5, na aula passada a gente basicamente viu ali o processo de surgimento dos mapas. Eu expliquei para vocês como se deu o processo de surgimento dos mapas, o que é a cartografia, que é uma ciência aí que vai cuidar do processo de elaboração dos mapas. Eu expliquei a história da evolução da cartografia, como surgiram os primeiros mapas, quais eram as características aí dos primeiros mapas que foram criados pelo ser humano lá na antiguidade, muitos deles ali entre os povos da Mesopotâmia. E expliquei também ali a grande evolução que esses mapas vão sofrer com o passar dos séculos, e com a utilização da tecnologia envolvida aí no seu processo de fabricação. Eu falei ali da utilização das imagens aéreas, das fotografias aéreas, que vão ser muito importantes para a elaboração dos mapas atualmente. Falei ali das imagens orbitais, que são, no caso, a captação de imagens por satélite, que também vão auxiliar no processo de elaboração dos mapas. E eu disse para vocês que conforme essa tecnologia vai aumentando, consequentemente os mapas eles vão ficando bem mais detalhados, bem mais explicativos, certo? Vão assumindo uma dinâmica completamente diferente daquela que existia em períodos anteriores. Então a capacidade que eles têm de representar, de maneira mais clara, de maneira mais fiel, de uma forma bem mais precisa a superfície, do planeta ou qualquer característica, seja natural ou seja humana do planeta, também vai ser bem maior, ok? Então, recordado aí alguns desses pontos que nós vimos aí na nossa aula anterior, agora a gente começa com o conteúdo de hoje, ok? Que é sobre a linguagem dos mapas. E aí, o que seria essa linguagem dos mapas, pessoal? A linguagem dos mapas, ela vai ser composta por uma série de símbolos, pessoal, ok? Então, nós vamos ler os mapas por meio de símbolos. Fica aí essa primeira informação, Toda a leitura que nós fazemos dos mapas é feita por meio de símbolos, ok? E esses símbolos, eles vão representar características naturais e características humanas, ou seja, os símbolos podem representar rios, lagos, relevo, hidrografia, clima, certo? Podem representar, no caso das características humanas, densidade demográfica, índice de natalidade, taxa de mortalidade, Na perspectiva econômica, esses símbolos podem representar a distribuição espacial da indústria em uma determinada região, comparar as condições econômicas de regiões específicas do mundo, ok? Então, pessoal, analisado e entendido o que seria aí essa linguagem dos mapas, a gente vai para a nossa informação de número 2, que é sobre as convenções cartográficas. Esses símbolos gráficos que nós utilizamos para poder ler, certo? O nosso mapa, nós vamos chamá-los de convenções cartográficas. Então lembrem-se, pessoal, convenções cartográficas são símbolos gráficos que nós utilizamos para poder ler os mapas. Exemplos de convenções cartográficas ou então símbolos, esses que vocês podem encontrar logo aqui à direita na tela de vocês, representando aqui uma infinidade de características, tanto físicas como também humanas e econômicas. Tá bom, pessoal? Então, esses gráficos, esses símbolos gráficos, eles podem ser dos mais variados tipos: desenhos, cores, números, pontos, linhas, letras e por aí vai, ok? E eles, como eu já disse para vocês, vão auxiliar no processo de leitura dos mapas. E outra observação, outro detalhe, certo? O detalhe aqui, o ponto de número 3, nesse primeiro momento aqui da nossa aula. Esses símbolos, essas convenções cartográficas, elas são reconhecidas internacionalmente. Então, quer dizer, pessoal, que o mapa que é elaborado lá nos Estados Unidos, na Argentina, ele pode muito bem ser lido e compreendido aqui por vocês no Brasil.
Por quê? Porque os símbolos que são utilizados para a elaboração dos mapas lá são basicamente os mesmos símbolos que a gente utiliza aqui no nosso país. Então, são símbolos de leitura universal, ok? E aí, para poder representar isso de maneira mais clara, eu trouxe aqui 3 exemplos. Por exemplo, quando eu tenho no mapa a representação de um curso de água, como um rio, um lago ou um oceano, geralmente eu vou ter esse curso de água representado na cor azul. Já quando eu quero representar florestas, matas, eu represento na cor verde, né? Agora, quando eu quero representar uma rodovia ou então uma estrada, eu geralmente vou fazer a utilização de uma linha, certo? Ou então de traços, ok? Então, conforme é a característica natural que nós queremos representar no mapa, eu vou fazer a utilização de um símbolo ou então de outro, tá certo? Então, dando continuidade, para poder melhorar essa interpretação e essa leitura dos mapas, foram criadas aí o que nós chamamos de mapas temáticos, né? Mapas temáticos são, na verdade, mapas que vão tratar sobre um assunto específico, que vão, no caso, trazer informações sobre um tema específico. Porque imagine o seguinte, já imaginou se viesse numa prova um mapa trazendo informações sobre economia, sobre população, sobre hidrografia, relevo, clima, vegetação, né, distribuição da indústria no espaço territorial brasileiro. Todas essas informações contidas no mesmo mapa. Já imaginaram a dificuldade que seria para poder interpretar esse mapa, né? Ficaria complicado, ficaria difícil, para falar a verdade, a gente aí realizar a interpretação desse mapa. Então, o que é que vai ser feito? Os mapas, eles vão ser divididos por temas. Eu tenho mapas físicos, mapas econômicos, mapas demográficos, mapas étnicos, culturais, e cada um desses mapas vai trazer uma representação ou natural ou humana, tá certo? Da Terra. Por exemplo, mapas físicos, né? Eu posso aí encontrar representado nesses mapas físicos características do relevo, da hidrografia, vegetação, tipo de clima de um país ou então de uma região. No mapa econômico, eu já posso aí representar, no caso, a distribuição da riqueza de uma determinada área, os recursos naturais daquela região, eu posso representar de que maneira a indústria está distribuída no espaço territorial de um país. Ok? No mapa demográfico eu já tenho aí a representação, né, de condições mais humanas, né? Ou seja, eu tenho aí a representação da distribuição da população em uma determinada área, seja um estado, um país ou então em uma região específica. Ok? Aqui vocês têm aí 3 modelos de mapas temáticos, que é o mapa demográfico, um mapa da vegetação no Brasil e um mapa de característica econômica, tá certo? Então, para poder compreender como é que se faz essa leitura dos mapas, eu tenho que entender também sobre a escala cartográfica, né? A escala dos mapas. Então, para poder traduzir de maneira muito simples e muito direta, pessoal, escala cartográfica é a quantidade de vezes, tá certo, que uma coisa real, qualquer tipo de coisa real, teve que ser reduzida para poder ser representada no mapa. Ficou complicado? Então vamos aqui traduzir de uma maneira mais simples. Quando eu falo em escala cartográfica, eu quero dizer, né, que qualquer tipo de característica da superfície terrestre, seja natural, seja humana, né, ela teve que ser reduzida para poder caber no mapa. Vamos imaginar aqui um mapa mundi, né? O mapa mundi, ele é um mapa que representa, que traz a representação de todo o planeta. Né, pessoal? Eu tenho lá representados continentes, eu tenho lá representado mares, oceanos. Então, eu tenho uma visão panorâmica completa do planeta. Então, aquele mapa mundi, ele teve o quê? Que ser reduzido, né? Eu tive que reduzir o tamanho do planeta para poder representá-lo naquele mapa de ordem mundial. Então, quando nós falamos em escala cartográfica, eu quero dizer que a pessoa que elaborou aquele mapa teve que diminuir, que reduzir, tá certo, a proporção daquilo que ela estava querendo representar para poder caber no mapa de papel. Por exemplo, imagine a quadra do colégio de vocês, né? Imaginem aí, é uma suposição, tá bom, pessoal? Imaginem aí que a quadra do colégio de vocês, ela tinha 9 metros de largura por 18 metros de comprimento. Então, essa quadra
quadra, ela vai ter que ter a sua dimensão reduzida em determinadas vezes, né, para poder caber dentro de um papel, para ela poder ser representada dentro de um papel. É isso que nós chamamos de projeções cartográficas, né, de escalas cartográficas, ok? Agora a gente vai entender aqui melhor como é que vai funcionar, como é que funcionam essas escalas cartográficas. Pessoal, essas escalas cartográficas, certo? Se vocês quiserem acompanhar, vocês podem pegar o livro de vocês e podem abrir o livro aí na página 61, que a gente vai ter aí essa descrição das escalas cartográficas, ok? Então, essas escalas cartográficas, elas podem ser de dois tipos, uma escala numérica, né, e uma escala gráfica. A escala numérica, ela vai ser indicada no mapa na forma de uma fração, tá certo, pessoal? Ou então na forma de uma razão. Quando ela é indicada na forma de uma fração, eu tenho um número sobre outro. Por exemplo, 1 sobre 10 mil, né? Um umzinho, traço e embaixo o 10 mil, ok? Ali lê-se 1 sobre 10 mil. Ok? Agora, quando eu tenho ela representada na forma de razão, que nem essa imagem que vocês estão vendo aqui à direita da tela de vocês, né? Eu vou ler esse 1 para 10 mil, né? Como vocês podem ver aí nessa numeração. Eu tenho uma escala de ordem de 1 para 10 mil. O 1, ele é o numerador, ok? É a medida no mapa. E o denominador é o 10 mil, que é a medida da área real. Agora a gente tem que fazer aqui algumas observações, pessoal, ok? O denominador, ok? Esse 10 mil, no caso, ele é o denominador. O denominador é a indicação da área real, ok? É a indicação que aquela figura que está sendo representada no mapa, na área real, ela vai ter uma determinada dimensão, ok? Como é que isso vai funcionar? Vamos entender aqui, pessoal. O numerador no mapa, ele nunca vai mudar. Ele sempre vai ser o mesmo, é sempre o número 1. Então, eu sempre tenho o numerador, que é 1, tenho os dois pontos, certo? E vou ter o denominador. O denominador, ele já muda. Eu posso ter um denominador de 10 mil, de 100, de 200, de 1 milhão, de 5 milhões. O denominador, ele muda. Outra observação. O numerador, ele sempre vai ser representado em centímetros, pessoal, ok? O numerador é a representação em centímetros aí no mapa, ok, pessoal? Enquanto o denominador também sempre vai ser representado em centímetros. Aí vocês devem perguntar, Luiz Iago, esse denominador, ele pode vir representado em quilômetros? Não, não pode. Certo? Nem em quilômetros e nem em nenhuma outra medida de proporção, ok? É sempre em centímetros. O que é que eu tenho que entender, pessoal? Que aquela quantidade do denominador em centímetros é a representação da dimensão real daquela figura, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma proporção, né, de uma escala numérica de 1 para 100 mil. Então, eu quero dizer que no mapa eu tenho 1 centímetro e cada 1 centímetro, né, equivale a 1 metro. Então, quer dizer que 100 mil, quando a gente faz aí o cálculozinho, né, para poder encontrar a real dimensão, equivale a 1 quilômetro. Ok, pessoal? Aí vocês perguntam, professor, como é que eu vou encontrar esse valor? Como é que eu sei que uma escala de 1 para 100 mil representa 1 quilômetro na extensão real daquela figura, daquele objeto que está sendo representado? Aí a gente vai fazer um pequeno cálculo, pessoal, tá bom? Para poder compreender isso aí. Hoje em si, eu não vou fazer esse cálculo, tá certo, pessoal? Esse cálculo a gente só vai fazer na próxima aula, quando a gente for responder as atividades do capítulo 6, tá certo? Que aí eu vou explicar de maneira bem mais precisa, como exercício, que aí fica muito melhor a memorização, porque aí a gente vai trazer as informações que são necessárias para poder montar ali a nossa pequena equação. Desde já, eu já digo para vocês, não se preocuparem, porque é um cálculozinho muito básico, é um cálculozinho muito simples, certo? A gente vai fazer uso da matemática, mas não é nada que seja tão complexo e que necessite assustar vocês. Com certeza aí vocês vão tirar isso daí de letra, é uma coisa muito básica, muito simples,
tá certo? Então aí eu tenho a escala numérica. Eu sei que na escala numérica o 1, que é o numerador, é sempre representado em centímetros e ele nunca muda, sempre vai ser 1. E eu sei que o denominador ele pode variar o número e ele sempre também vai ser representado em centímetros, tá certo, pessoal? Na escala gráfica, eu vou ter o que, pessoal? Uma linha reta horizontal que vai ser dividida em partes, certo? E que vai estar representada no mapa, ok? Nessa linha reta horizontal vão estar indicadas as distâncias reais de um mapa. Por exemplo, olhem aí para essa figura em laranja, logo abaixo da escala gráfica, né? Eu tenho escala numérica de um lado, uma proporção de 1 para 500 mil, né? Aí eu leio 1 centímetro no mapa, que equivale a 500 centímetros na realidade. Então, a realidade ela foi reduzida aí 500 mil vezes, né? Para poder caber dentro do mapa. E eu tenho a escala numérica, onde eu vou ler da seguinte maneira. 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou seja, 2 centímetros no mapa equivalem a 10 quilômetros na realidade. Aí vocês perguntam, não entendi muito bem a escala gráfica. É muito simples. Vejam a escala. A escala gráfica que está tendo na tela de vocês, ela vai estar representando 0, 5 e 10 quilômetros, né? Se vocês pegarem uma régua, pessoal, e colocarem do 0 até o 10, vocês vão encontrar 2 centímetros. Do 0 para o 5 eu tenho 1 centímetro, do 5 para o 10 eu tenho outro centímetro, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que cada centímetro, tá certo? Presente aí, que está sendo representado nessa escala, equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou seja, de 0 a 10 eu tenho 2 centímetros. Se cada centímetro equivale a 5 quilômetros, então os 2 centímetros somados representam 10 quilômetros na realidade. Muito simples. Nas provas, tá certo? Nas provas, grande parte das representações, né, de escalas vem no modelo de escala numérica, mas a gente também vai aprender aqui a escala gráfica, certo? Na prova a gente vai cobrar tanto a escala numérica como também a escala gráfica, que é para não restar nenhum tipo de dúvida para vocês, tá certo? Agora eu tenho que entender uma coisa, o mapa ele vai variar de tamanho conforme a escala que eu vou estar utilizando para poder elaborá-lo, tá certo? Vamos pensar no seguinte, eu tenho uma escala de 1 para 10 mil, né? Vamos utilizar aqui a escala que está sendo representada aqui na imagem para vocês. Eu tenho uma escala de 1 para 10 mil, né? E eu tenho uma escala de 1 para 100. 1, 2 pontos e o 100, né? O 1 numerador e o 100 denominador. Se quiser, podem até anotar aí no caderno de vocês. Eu tenho uma escala de 1 para 10 mil e eu tenho uma escala de 1 para 100. Aí nós temos que entender qual é a escala maior e qual é a escala menor. E aí eu vou explicar direitinho para vocês. Na escala de 1 para 10 mil, pessoal, o detalhamento daquilo que está vendo é pouco. Enquanto na escala de 1 para 100, o detalhamento é muito. Como assim um detalhamento pouco e um detalhamento muito? Pessoal, imaginem, tá certo? Um mapa, imaginem uma região, um bairro, né? O bairro que vocês moram. Eu vou representar esse bairro no mapa, em um papel. Então eu vou ter que reduzir aquele bairro em determinadas vezes para ele poder caber no papel. Dependendo da quantidade de vezes que eu vou reduzir aquele bairro, eu vou ter uma escala grande ou vou ter uma escala pequena. Vamos supor que eu vou reduzir aquele bairro em duas escalas, em uma escala de 1 para 10 mil e em outra escala de 1 para 100 mil. Quando o bairro ele é representado na escala de 1 para 10 mil, o detalhamento é pouco, pessoal. Por quê? Porque eu estou 10 mil vezes distante daquela imagem que eu estou representando. Então, eu não vejo as coisas muito bem detalhadas. As coisas são vistas mais de longe. Eu tenho uma visão mais geral, certo? Agora, na escala de 1 para 100, o que eu vejo de detalhe daquele bairro é muito maior. Por quê? Porque eu estou mais próximo. Se eu estou mais próximo, então, os detalhes que eu observo são mais claros, são mais precisos. Não é verdade? Agora, vamos aqui para o próximo ponto, o tamanho. Mais uma vez, a escala de 1 para 10 mil e a escala de 1 para 100 com base no bairro que vocês moram, né? A escala de 1 para 10 mil seria, no caso, uma escala pequena. Quanto maior é o número denominador, menor é a escala, pessoal, tá certo?
1 para 10 mil, 1 para 500 mil, 1 para 1 milhão. Quanto maior é o valor do denominador, menor é a escala. Se menor é a escala, então quer dizer, né, que a visão que eu tenho daquela região é uma visão bem mais ampla, que não tem muitos detalhes, eu tenho uma visão mais geral, ou seja, a amplitude do que eu enxergo é muito maior. É como no caso do mapa mundi. O mapa mundi ele é uma escala gigantesca, muito grande. Por quê? Porque lá eu vou ter uma visão completa da Terra. Eu sei que ali, naquele mapa mundi, eu tenho o meu país, eu tenho a minha cidade, eu tenho o meu bairro. Mas eu consigo enxergar meu bairro naquela escala do mapa mundi? Não consigo. Por quê? Porque é uma escala de amplitude alta. É uma escala pequena, né? Porque eu tenho uma visão mais geral do todo e a minha amplitude é alta, porque a minha visão do planeta ela é completa, né? Agora, na escala de 1 por 100, acontece a mesma coisa? Não acontece, pessoal, certo? A escala de 1 por 100 é uma escala grande. Se é uma escala grande, quer dizer, né, que ela está aqui, ó, mais próximo de mim. A amplitude é menor. Eu não consigo enxergar muito o total, o real, certo? O geral. Eu tenho uma visão mais próxima, então eu enxergo mais detalhes, consequentemente eu tenho uma escala maior. Ok, pessoal? Então, fica aí essa característica. Quando o denominador, quanto maior for o valor do denominador, certo? Menor é a minha escala. Quanto menor for o valor do denominador, maior é a minha escala. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, entendido aí essa parte, de acordo com a escala, pessoal, os mapas eles vão desempenhar aí 3 funções, certo? Eu vou ter a função de planta, de planisfério ou então de mapa mundi, ok? Aqui eu tenho 2 exemplos de uma escala grande e de uma escala pequena. A escala pequena é qual? A do mapa mundi. Eu tenho uma representação total. A escala grande é essa de um bairro que eu tenho aqui, né? O bairro alto, onde eu tenho uma dimensão mais, uma visão mais próxima das características do bairro, ok? Então aí eu caracterizo 2 modelos de escala, a escala pequena e a escala grande para vocês. Então, quando a escala ela é uma planta, nós temos uma representação de uma área muito restrita. Certo? A planta é uma representação de uma área muito específica, de uma casa, de um bairro, de uma cidade. Eu tenho uma escala grande, como eu falei para vocês, de 1 por 20, de 1 por 100, de 1 por 500. Agora, quando eu tenho um planisfério ou um mapa mundi, eu tenho uma representação de uma escala de grande extensão de terras, certo? No caso, como toda a superfície da Terra, como aí no mapa mundi. Então, eu tenho uma escala pequena, né? Uma escala de 1 para 1 milhão, de 1 para 100 mil, de 1 para 50 mil, né? De 1 para 50 milhões e por aí vai, ok? Segue basicamente aquela mesma lógica que eu tinha explicado para vocês no slide anterior. Então, as escalas do mapa, pessoal, elas vão nos permitir representar aí um espaço em qualquer tamanho reduzido, tá certo? Independentemente da sua extensão real. Eu posso ter uma grande extensão territorial, mas eu consigo, conforme eu reduzo a escala daquela extensão, daquele território, né, representar ela dentro de um mapa, ok, pessoal? Então aí, de acordo com a variação, né, dessas escalas, certo? Os mapas de tamanhos iguais, eles podem representar ou áreas menores ou então áreas maiores da superfície terrestre. Eu posso ter 2 mapas que vão ter o mesmo tamanho, certo? Porém, em um mapa eu posso ter uma representação de uma região bem maior do planeta e no outro eu posso ter uma representação de uma região bem menor do planeta, porque o que vai influenciar isso é o tamanho da escala que eu vou adotar, né, pessoal? Então, feito aí essa parte sobre a evolução dos mapas, pessoal. E aí fica uma observação final. Pessoal, o mapa, né, ele vai aí se constituir enquanto uma representação gráfica do nosso espaço real. Ok, pessoal? Com base nisso, nós podemos muito bem dizer
que à medida que esses mapas eles foram evoluindo, eles vão ganhando uma dinamização muito maior, eles vão ganhando características bem mais precisas, bem mais claras, o que vai fazer com que a gente possa representar e identificar elementos muito específicos do território não só brasileiro, mas também do território mundial, certo? Simplesmente aí com a breve análise desses mapas que nós podemos utilizar das mais diversas formas possíveis no nosso cotidiano, aí no nosso dia a dia, tá certo? A gente vai utilizar mapas aí das maneiras mais diversas possíveis, tanto para poder se localizar, como para poder se deslocar no território, tá certo? Então, é uma utilização de fato muito prática e essencial dos mapas na nossa atualidade. Ok, pessoal? Então, a gente vai ficar por aqui, né, com a nossa aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto e também vamos responder as nossas atividades nas aulas seguintes, ok? Quando a gente for fazer as atividades, aqui do capítulo 6 especificamente, a gente vai entender como é que é feito esse cálculo muito básico, né, da escala numérica, ok? A gente vai deixar para fazer isso respondendo às atividades, porque fica muito melhor de vocês aprenderem, fica muito mais dinâmico para vocês aprenderem e memorizarem o conteúdo, ok? Então, até o nosso próximo encontro.